E a origem de Israel é Abraão. A origem de tudo o que nós vemos, conhecemos, de todas as promessas, e até mesmo o Evangelho, nasceu em Abraão porque ele foi chamado o pai da fé. Então, nós conhecemos, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, que se transformou em Israel, e de Israel saíram as 12 tribos, e da tribo de Judá veio Jesus, e a bênção da salvação, e a liberação das promessas de Abraão, que nos alcançaram, Gálatas 3. E é isso que eu quero que hoje você entenda, porque nós somos líderes, pastores, bispos, e nós estamos no início de um ano. E o início de um ano não é só para nós a troca de um calendário, não é só uma expectativa humana de que talvez coisas diferentes aconteçam e promessas que nunca se cumprem. Mas o início de um novo ano é para nós um ciclo de Deus que se inicia. Porque Eclesiastes 3, tudo debaixo do céu há um tempo determinado. E nós precisamos de aprender a andar no tempo de Deus. Um dos grandes desafios de um líder é saber entender o tempo de Deus. E saber se posicionar no tempo que Deus estabeleceu. Na oração de Israel nós oramos que eu possa viver o plano de Deus na minha vida. O plano de Deus para esse ano, ele nasceu em Gênesis 12. O que Abraão, o pai da fé, o avô de Jacó fez, Deus o chamou. E Deus falou para ele uma coisa: saia. Saia da tua terra, saia da tua parentela, saia da casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Porque Deus estava falando pela primeira vez com Abraão. Abraão nunca havia ouvido a voz de Deus, Abraão não sabia quem era Deus. E ele estabelece o princípio da fé, porque Deus não chamou Abraão e falou: olha, eu vou te mostrar um plano, um mapa, uma apresentação em PowerPoint de tudo que vai acontecer com você. Deus falou: saia e eu te mostrarei, porque a fé é uma caminhada cega, humanamente falando. Paulo fala que nós andamos por vista ou pela fé? Nós não andamos por vista. Então, a fé é uma caminhada cega. Cega no aspecto humano de que eu não preciso conhecer, eu preciso me jogar. E o que nós precisamos fazer nesse ano é nos jogarmos no plano de Deus. Amém? Você vai viver o melhor ano da tua vida se você se jogar cegamente no plano de Deus. Porque isso é uma caminhada verdadeira de fé. Nós andamos não por vista, mas andamos pela fé. E fé não é o que eu enxergo humanamente. Fé é uma certeza que há no meu interior, porque eu creio que aquele que me prometeu é fiel. Abraão creu. E o que ele fez? Ele se desligou. Ele se libertou, porque a casa do seu pai, ele servia a ídolos. Ele morava em Ur dos Caldeus, para quem não sabe, a região da Babilônia. E dentro da casa de Abraão tinham deuses, tinham ídolos. E Deus começou uma jornada, não só na vida de Abraão, mas na vida de Israel. O começo foi um processo de libertação. E a origem desse ano está na nossa libertação. Se nós nos mantivermos presos
nós não vamos viver o que é Israel. Abraão precisou se libertar daquilo que por 75 anos o amarrou, por 75 anos o oprimiu, o prendeu. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Romanos 8, nós não recebemos espírito de escravidão, mas o espírito de filho. Amém? O espírito de filho é uma identificação espiritual, uma nova identidade. Deus deu para Abraão uma nova identidade. Não será Abrão, mas será Abraão. Não será Jacó, mas será Israel. Então, se eu quero viver o ano de Israel na plenitude, eu preciso de ter a minha identidade mudada. O que isso significa? Eu não vou estar mais identificado à casa do meu pai. Eu quero a libertação que somente a fé pode me dar, para que eu possa viver a intensidade daquilo que Deus tem para a minha vida e para que eu conheça prosperidade. Porque Deus deu para Abraão fertilidade. Deus deu para Abraão prosperidade. E uma das grandes marcas de Israel é prosperidade. E nós precisamos então de fazer uma análise aonde eu ainda sou escravo. Onde eu preciso de sair como Abraão para viver. Porque a origem de Israel é Abraão. Onde eu preciso me libertar. Onde eu preciso que Deus faça uma ferida em mim. Porque libertação também é uma ferida aberta. Oséias 6. Diz lá, Ele faz a ferida. Amém? E depois, Ele cura. Ele faz a ferida. Você acha que foi fácil para Abraão sair do meio da sua família? Você acha que é fácil com 75 anos começar de novo? Mas ele saiu com uma ferida. Mas Deus o curou e o transformou no poderoso Abraão. Um homem que tinha tanta liberdade que ele pôde entregar o próprio filho. Porque ele aprendeu, eu vou ser um homem de fé. E até o meu filho eu entrego. Isso se chama independência espiritual. Nós precisamos de conhecer independência espiritual. Não no sentido, eu sou autossuficiente, sou independente, não dependo de vocês. Mas a independência de que eu não sou mais escravo. Abraão se tornou independente da casa dele, para ser uma grande nação e para ser uma bênção. Deus falou, você vai ser uma bênção, mas você precisa de se libertar. Nós somos muitas vezes escravos de opiniões, e por isso não servimos a Deus como deveríamos. Somos escravos da nossa falta de determinação, escravos da negligência, escravos da indisciplina, escravos do poder humano, escravos do dinheiro, escravos do status, escravos de deformações, escravos de marcas hereditárias dos nossos pais. Só que eu, em nome de Jesus, quero sair da casa do pai de Abraão. Eu quero que uma ruptura seja feita na minha vida, porque eu quero viver a história de Israel. E que você hoje se determine a viver essa ruptura na tua vida.
ainda que seja feita uma ferida, mas eu vou ver uma ruptura, porque eu quero viver o melhor ano da minha história. Eu quero ter identidade com a bênção de Israel, e a origem é libertação. Amém? A origem é fé. A origem é: eu me desligo do que eu vivi, eu estou preparado para viver aquilo que Deus vai me mostrar, e eu vou ser uma bênção por onde eu for. Amém? E só 3 coisas para vocês. Primeiro, seja proativo. Um líder que não é proativo, ele nunca vai ser um líder de sucesso. Sabe o que é proatividade? Não esperem te pedirem, faça por consciência. Porque 90% das coisas, no mínimo, que nós deveríamos fazer e não fazemos, nós sabíamos que deveríamos fazer, mas não fizemos conscientemente. É verdade ou não? Poucas são as coisas eu não fiz porque eu não sabia. A maioria eu não fiz porque eu não quis. Eu não fiz porque eu não julguei importante. Eu não fiz porque eu preferi empurrar com a barriga, como todo bom brasileiro faz. Eu não fiz porque eu preferi ver no que vai dar. Preferi não fazer porque sou inconsequente. Agora, a proatividade é a marca dos grandes vencedores. Seja uma pessoa de iniciativas em nome de Jesus. Se determine, esse ano de 2016, eu vou ser um líder cheio de iniciativas. E eu vou ser uma pessoa não reativa, mas uma pessoa proativa. Amém? Porque a tua proatividade vai te dar crescimento. Amém? Então, proatividade. Segundo, diligência. Vigie. 1 Pedro 5. O diabo, vosso adversário, o que ele faz? Ele é como um leão que anda em derredor, procurando alguém para tragar. O que ele faz? Ele destrói todo mundo? Não, mas ele procura alguém para fazer isso. Não é todo mundo que ele encontra, mas ele encontra aquele que tem brecha. Então, vigie. Vigie. Vigie os pensamentos da tua mente. Vigie os propósitos do teu coração. Vigie com o joio que o diabo quer jogar dentro de você. Vigie para que o diabo não te apronte uma. Vigie para que você se mantenha íntegro e em santidade. Vigie e viva a tua vida fazendo reflexões sobre aquilo que você tem feito. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, vigie. Porque líder sempre é alvo de Satanás. Amém? Um líder sempre é alvo do diabo. Então tome cuidado e feche as tuas brechas. E terceiro, vida espiritual. Se determine a você ser o mais espiritual que você já foi na tua vida inteira. Busque o teu Peniel com Deus. Busque andar diferente, como Jacó saiu daquele encontro para andar diferente. Desenvolva como você nunca desenvolveu a tua vida espiritual. Porque onde tem o Espírito, a carne não se manifesta. Gálatas 5.
O espírito milita contra a carne, e a carne contra o espírito, porque são opostos entre si. Há uma guerra, há uma competição entre o espírito e a carne. E infelizmente, muita gente perde a competição para a sua própria carne. E o que ele vai produzir? Frutos da carne. Agora, isso não pode ser retórica nem jargão, mas tem que ser a tua verdade e a minha verdade. Nós precisamos de andar mais espiritualmente. Menos de mim e mais de Deus. Menos da minha carne e mais do Espírito Santo. Menos do velho homem e mais do novo homem, que é o homem nascido pelo Espírito. Amém? Mais vida espiritual. Seja conhecido pelos teus liderados como um homem espiritual, como uma mulher espiritual. Seja conhecido como uma pessoa de oração. Seja conhecido na tua casa como alguém que é fiel. E Efésios, mantenha-se em todo o tempo com espírito de oração, porque a coisa mais terrível que existe é você querer fazer a obra de Deus com a força da tua carne. Vai ser insuportável e você uma hora vai desistir. Mas se você fizer no Espírito, você vai todos os dias ter a renovação do Senhor. E você vai descobrir o prazer de esmagar a cabeça do diabo. O prazer de ver a obra crescer. O prazer de ver as conquistas de Deus passarem pelas tuas mãos. E você vai descobrir o grande segredo de Paulo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? Tira o peso da tua carne e põe a leveza do teu espírito na tua vida e no teu ministério. E você vai, decolar em nome de Jesus. Amém? Está enfermo? Vá buscar cura no altar. Tem dúvidas? Vá buscar no altar. Tem dificuldades de fazer algo? Vá buscar no altar. Eu vou apresentar daqui a pouco alguns projetos para 2016. Mas o maior de todos os projetos se chama vida de oração. Vida espiritual, porque não adianta criar 1 milhão de mecanismos se nós não tivermos oração intensa, porque é isso que vai atrair a glória, a bênção, o crescimento e aquilo que nós precisamos. A origem de tudo é espiritual, e nós vamos no mundo espiritual nesse ano buscar a nossa transformação, buscar o nosso Peniel, buscar a nossa prosperidade, buscar a nossa fertilidade, e nós buscarmos sermos uma grande bênção, como Deus falou a Abraão: você vai ser uma grande bênção, de ti vai sair uma grande nação. Amém? E a nossa origem nesse início de ano é: eu vou me dispor, vou me libertar de tudo que está me prendendo, porque eu quero viver o melhor ano, o ano de Israel na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso ano, e nós vamos iniciar assim. Amém? Então o líder precisa de vida espiritual ativa. Um líder precisa de vigiar, e um líder precisa de proatividade. Amém? Somente os libertos podem ser assim. Quem é escravo não é proativo. Quem é escravo vive preso no pecado. Quem é escravo não tem vida espiritual. Amém? E nós vamos viver o melhor ano da nossa história em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero passar para vocês o nosso planejamento da nossa estadual para o ano de 2016. Obviamente que nós vamos tratar aqui superficialmente e não vai se resumir apenas nisso. Nós temos outras frentes que nós vamos trabalhando ao longo do ano, com certeza, mas coisas que serão fundamentais na nossa caminhada e que será necessário dedicação, envolvimento, determinação, proatividade, desenvolvimento pessoal e mergulharmos inteiramente e 100% envolvidos para que as coisas aconteçam.
nós temos um cenário espiritual perfeito para que seja o ano do maior crescimento da igreja. Mas visto o ano de crise difícil, excelente. Esse ano as pessoas vão precisar mais de Deus do que nunca. Amém? Esse vai ser o melhor ano da nossa igreja. Amém? E nós temos que nos preparar para isso. E como nós estamos aqui entre líderes, eu quero te apresentar para vocês. Amém? Apaga um pouquinho a luz aí. Apaga mais. Amém. O nosso planejamento estratégico de crescimento para 2016. Bom, a palavra-chave que nós vamos de explorar nesse ano será expansão. Amém? Diga para quem está do teu lado, expansão. Amém? A nossa expansão, ela precisa de acontecer. Nós estamos muito retraídos, nós estamos muito limitados, e quando observamos o potencial que nós temos na Zona Leste, e aquilo que hoje nós somos, é assim, até uma vergonha. E é o conselho que Deus falou para Josué dizer ao povo, lá em Josué no capítulo 18, não sejam mais remissos, mas ocupem a terra que o Senhor vos deu. E a terra está sujeita a nós. Agora nós precisamos de ocupar os nossos espaços. E esse ano nós vamos trabalhar fortemente a nossa expansão. Como? O foco fundamental no espiritual. Nós vamos de focar ações espirituais, porque o espiritual vem na frente de todas as outras coisas. Porque na verdade, nós às vezes lutamos por necessidades que nós temos e desprezamos que é necessário o nosso desenvolvimento para que o que é necessário aconteça. Nós precisamos de corrigir em algumas coisas o rumo para que as nossas conquistas elas sejam baseadas não na dificuldade que nós temos tido, mas num resultado natural da busca por aquilo que é a premissa básica da obra de Deus, o espiritual. Porque nós não somos empresa, nós não somos uma organização humana, mas nós somos um organismo vivo que é o corpo de Jesus Cristo. Amém? E esse desenvolvimento, ele tem dois aspectos importantes. O desenvolvimento da obra como um todo, a igreja e aquilo que nós temos que abrir, e o teu desenvolvimento pessoal. A tua formação, o teu desenvolvimento da tua salvação, do teu ministério, da tua liderança, da tua capacidade, do teu entendimento, do teu estudo da palavra, o desenvolvimento da obra, da igreja e o nosso desenvolvimento. E conquista de Jerusalém. A expansão visa conquistarmos a nossa Jerusalém. A nossa Jerusalém se chama Zona Leste de São Paulo. Na oração de Israel, nós oramos: eu quero ser constituído o ano de viver as vitórias de Israel e ser constituído como Davi foi em Jerusalém. Porque um símbolo de conquista de Israel é Davi. E Jerusalém, até hoje, é o símbolo maior de Israel. Então, nós temos que olhar para nossa Jerusalém como Davi um dia olhou para a terra dos jebuseus, lá em 2 Samuel 5. E ele desejou, e ele encontrou caminhos que ninguém havia encontrado para conquistar aquilo que hoje é conhecido como a Jerusalém. Então, você tem que olhar para o teu bairro, você tem que olhar
para a rua onde você mora, nós temos que olhar para a imensidão que é essa Zona Leste, e nós temos que, como Davi, enxergar, é a nossa Jerusalém, e nós vamos conquistá-la em nome de Jesus. Amém? Diga comigo, eu vou conquistar a minha Jerusalém. Aleluia. Então, está um pouco pequeno, eu vou ler para vocês. Dentro do projeto Expansão, nós vamos trabalhar com 3 frentes. Primeiro, igreja. Segundo, casas de oração. E terceiro, GCA. Igreja é o que nós temos, prédios. Casa de oração, quem aqui se lembra de um passado aí, nós tivemos esse trabalho, casa de oração aqui, quem se lembra? Está aberto aqui, ó. Quem se lembra? Casa de oração é uma bênção, o problema é que a gente não fez certo. Casa de oração, o conceito é o seguinte, não é a casa de nenhum oficial ou membro. Nós vamos alugar uma casa, uma sala ampla, um bairro estratégico, e lá nós vamos instituir uma igreja. Porque é muito mais bonito e melhor você ter uma casa do que você ter uma porta aberta que parece um boteco, desculpe a palavra. Um lugar que tenha espaço para kids, cozinha, de repente até uma piscina, e uma sala ampla que possa atender aquele bairro. Então nós temos alguns lugares estratégicos que nós vamos abrir casas de oração. E aquilo vai ser uma igreja em uma casa locada por nós. E GCA. GCA, Grupo de Comunhão Apostólico. Os GCAs, aí sim, acontecem nas casas. Então vamos supor, você quer abrir um GCA na tua casa, tem uma vez por semana uma reunião lá de palavra. É um GCA. O conceito é esse. GCA, o conceito é na casa de membros ou de oficiais. Casa de oração vai ter a igreja no formato de uma casa e igreja, prédios estratégicos. Nós vamos considerar casa de oração como uma igreja. Hoje nós temos o quê? 16 igrejas na estadual, 12 GCAs e uma casa de oração. Qual o nosso objetivo? Em 2016, atingimos o número de 30 igrejas / casas de oração e 40 GCAs. Ou seja, nós temos até o final do ano 70 portas abertas de evangelismo e salvação na Zona Leste. Amém? Como nós vamos trabalhar isso? Nós vamos focar em vocês. Nós temos, atualmente, que participam dos nossos discipulados que nós temos feito, esse já é o 4º, 180 capitães, que são pastores e líderes. E eu tenho trabalhado a vida de vocês nesse discipulado, os pastores e bispos nas igrejas, porque de onde vão sair aqueles que vão conduzir os GCAs, as casas de oração e futuras igrejas? A gente vai fazer um anúncio no jornal e vai falar lá quem quer ser pastor. De onde vai sair? Daqui. É desse grupo, que são vocês que são líderes, estão sendo formados para isso. Amém? Então nós vamos ter uma caminhada de fé como Abraão. E em nome de Jesus, somos nós e são vocês, e juntos que nós vamos desenvolver esse trabalho de ter essas 70 portas abertas de salvação. Amém? Nós vamos desenvolver todo o material padrão, termos mesmas ações, batalha espiritual, evangelismo, palavra, panfletos, planilhas, tudo será uniforme, seja a casa na Penha ou lá em Ferraz de Vasconcelos. Todos vão ter o mesmo material, o mesmo formato, ministrar a mesma palavra e ter o mesmo andamento. Amém?
e nós vamos andar de maneira uniforme nisso, para que tenha força. Amém? Então, eu quero que deixe o microfone aberto aí, Rogério. Se alguém tiver alguma pergunta naquilo que eu vou apresentando por slide, você pode tirar, tá bom? Que é importante tirar dúvidas. É bom ficar aqui, viu, na frente. Se alguém for levantar a mão, você corre até lá, por gentileza. Alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Pode perguntar, melhor perguntar do que sair com dúvida. Não? Tem? Amém. Espera aí, pega o microfone aí, todo mundo ouve. Oi, bispo. Eu acho que é até um pouco óbvio, mas é uma dúvida que eu tenho. Amém. A casa de oração, ela sai do GCA para a casa de oração? Ou vai ser alugado uma casa, iniciado o trabalho lá com envio de oficiais? As duas coisas. As duas coisas. Tem lugares que nem nós temos o bairro da Penha. O bairro da Penha, nós vamos alugar uma casa e vamos começar numa casa. Alguns GCAs bem fortalecidos, nós podemos migrar para uma casa de oração. Mas não necessariamente vai partir de um GCA. A casa de oração, nós temos um projeto de abrir de 10 a 12 casas de oração que nós vamos locar. E em alguns pontos nós vamos abrir direto e fazer um trabalho de evangelismo na região. Ok, bispo. Tá bom? E até aproveitando que esse ano de crise está todo mundo querendo alugar, preço baixo. Então esse é o nosso ano para isso. Nós vamos achar lugares excelentes com preços muito baixos. Amém? Mais alguma pergunta sobre isso? Tá bem? Então vamos prosseguir. Aqui só um dado importante para vocês. Em 2015, nós tivemos um total de 6.360 salvações, 2.556 vidas no Volta Logo, 7.512 pessoas que visitaram as nossas igrejas, 732 batismos, 3.324 visitas nos lares, uma média mensal de 530 salvações, 213 volta-logos, 626 visitantes nas igrejas, 61 batismos mês e 277 visitas no lar. Esse é o nosso resultado de primícia espiritual em 2015. Para 2016, nós colocamos o objetivo de crescermos 15% nesses itens. Então, nós vamos, no mínimo, fazer 15% a mais do que nós fizemos em 2015. Amém? Isso é o que Deus colocou no meu coração. E eu reparti com o apóstolo e ele adorou a ideia e isso está até implantado nas outras estaduais. Nós vamos ter um foco. 2016, nós vamos crescer 1.000 membros nas nossas igrejas. Amém? Vira para quem está do teu lado e fala, nós vamos crescer 1.000 membros. O número pode parecer muito grande, mas se nós dividirmos, são 5 novos membros por mês em cada igreja. Você acha muito uma igreja crescer 5 membros por mês? E esse vai ser o nosso objetivo. Esse ano, cada igreja tem que crescer 5 membros por mês. E nós vamos, esse ano, crescer 1.000 membros na nossa estadual. Posso ouvir um amém? Você acha que é possível? Mas bispo, como é que vai acontecer? Nós vamos ter um acompanhamento efetivo. Vamos fazer um trabalho de ampla divulgação, de altar. Vamos incendiar o coração dos oficiais. Por quê? Diga comigo, mais pessoas, mais recursos. Se a igreja tem necessidade também de crescimento financeiro, ele vem da onde? Obviamente que nós não vamos buscar crescimento por causa de financeiro, mas o financeiro é o combustível da obra. Então, às vezes nós nos matamos porque falta gente. Se nós tivermos mais gente, a carga é dividida de maneira mais efetiva e a obra cresce com qualidade. Amém? Então é o famoso texto de Mateus 17. Jesus chamou Pedro de pescador, não é? E ele mandou Pedro fazer o que lá? Pescar o peixe. O que tinha dentro?
o recurso para pagar. Então, vamos pescar peixes, que Deus vai mandar o recurso. Amém? E peixes são vidas. E eu falei para vocês, nós vamos focar no espiritual. E todo mês, cada igreja vai ter que apresentar. Mas não é pessoas que evangelizou no meio da rua. São pessoas que efetivamente estão frequentando a igreja, os cultos, e não frequentavam. Amém? E nós vamos ter um acompanhamento mensal. E qual é a ideia? Nós vamos começar a ter um exército de pessoas novas. E aí nós vamos desenvolver uma série de trabalhos com eles. Vamos levá-los para a fazenda renascer. Vamos introduzi-los no corpo. E nós vamos dar efetividade no crescimento. E isso vai ser fantástico sobre ponto de vista espiritual, maravilhoso para nós e ao nosso crescimento. Bispo, ninguém fez essa pergunta, mas eu já respondo. Quem crescer num GCA vai ser considerado? Não, porque GCA e casa de oração é expansão. Esse projeto é para que as igrejas que já existem cresçam. Entenderam? Amém? E para isso, ótimo, bispo, vamos crescer 1000 membros. Mas como é que a gente vai fazer isso? Eu separei aqui 10 ações estratégicas que nós vamos trabalhar nesse ano para que isso aconteça. Porque eu não posso chegar para vocês aqui e falar, cresçam 1000 membros, vamos orar e continuar tudo na mesma. Concordam comigo? Nós vamos de buscar estratégias. 10 ações espirituais estratégicas de crescimento. Primeiro, campanha Multiplique Seus Talentos. O Bispo Júlio vai ser o líder estadual responsável por esse projeto. Multiplique os seus talentos. Nós vamos fazer, na verdade, é uma roupagem da campanha do Mais Um que nós temos nas igrejas. Mateus 25 fala sobre o que recebeu talentos e saiu para fazer o quê? Multiplicar. Nós recebemos um talento de Deus, a salvação. E o que nós temos que fazer? Compartilhar com outras pessoas. Esse é um projeto que nós vamos desenvolver material, vamos ter banner nas igrejas e vamos criar uma conscientização entre oficiais e membros sobre Mateus 28, ide e pregai o evangelho a toda criatura. O nosso povo é muito ruim de evangelismo. As pessoas não pregam a palavra nem para suas próprias famílias. Não convidam nem o marido e a esposa para vir à igreja. Oram, salva a minha família, mas não falam, venha comigo para a igreja, porque não há uma consciência, o diabo rouba nisso. E nós vamos procurar, através do Multiplique os Seus Talentos, criar uma identidade e um desenvolvimento, com criação de material, com conscientização e com uma identidade, para que nós possamos gerar o Mais Um com uma maior velocidade nas nossas igrejas. Amém? Esse é um projeto 1, que nós vamos estabelecer, o Bispo Júlio como líder estadual responsável. Obviamente, cada igreja vai ter o seu responsável local e ele como estadual. Amém? Alguma dúvida sobre isso? Não? Tem alguém aí com dúvida? Vocês estão sabendo tudo, né? Quero saber se depois eu vou fazer uma prova para vocês. Segunda ação, boletim de testemunhos. Pastor Marquinhos da Vila Ré, cadê ele? Está lá. Pastor Marquinhos, ele é o líder estadual desse projeto. O que acontece? Outra coisa que nós não sabemos explorar, testemunhos da nossa igreja. Todos os dias acontecem muitos milagres nas igrejas. A igreja Renascer é uma igreja de milagres, isso não é slogan, isso acontece. Só que sabe qual que é o nosso problema? Nós entramos numa mecânica e nós não paramos nem para avaliar os testemunhos que têm acontecido nas igrejas. E nós não exploramos
o que é, na minha opinião, uma das maiores armas de evangelismo. O evangelismo que acontece através do testemunho. Jesus falou o que lá em Atos? Sede o quê? As minhas testemunhas, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Jesus os chamou os discípulos de testemunhos. Vá falar do testemunho do que eu fiz com vocês. E nós não fazemos isso com efetividade. E nós vamos de explorar mais testemunhos na nossa estadual. E nós vamos criar 2 ferramentas para isso. Primeiro, um formulário padrão de testemunho, ou seja, nós vamos ter um formulário bonito, impresso em gráfica, e nós vamos ter em todas as igrejas, e nós vamos estimular as pessoas. Quem tem um testemunho, escreva aqui e traga. E nós vamos criar uma identidade para as pessoas testemunharem. E segundo, nós vamos criar um boletim mensal, e esse boletim, nós vamos colocar alguns testemunhos, relatos resumidos, com tipo assim, Deus me abriu uma porta de emprego, eu estava desempregado há 2 anos, comecei a frequentar a campanha da AREP, da Igreja Renascer em Cristo, fiz um jejum e Deus me abriu uma porta de sonhos e hoje eu ganho 3 vezes mais do que eu ganhava. Testemunho da Maria José, 41 anos, Igreja Renascer, Cidade Líder. E nós vamos de elencar 4, 5 testemunhos dessa maneira, fazer um boletim bonito e no verso o endereço de todas as nossas igrejas. E isso nós vamos mensalmente distribuir para os membros e usar como uma arma de evangelização, porque a pessoa vai lá, pô, eu estou desempregado, caramba, olha que a pessoa viveu, aconteceu isso na vida dela, então lá a igreja é uma igreja de milagres, eu vou lá. Amém? E o título vai ser assim desse boletim: aqui os milagres acontecem. Amém? E nós vamos de trabalhar e explorar aquilo que nós estamos relegando a segundo plano. Outro projeto que nós vamos trabalhar, Bispo George será o líder estadual. Fé com obras. Projeto Fé com obras. Porque Tiago fala, a fé sem obras é morta. O que consiste esse trabalho? Tudo que envolve a área social da igreja, nós vamos colocar no projeto Fé com obras. Será um trabalho coordenado de ações sociais. Vamos preparar uma ampla divulgação nas igrejas com banner, vídeos, blog, Instagram, Facebook. Vamos estruturar o ministério social das igrejas para ter culto social com distribuição de cestas básicas. Vamos explorar visitas a núcleos sociais do bairro. Então vamos supor que tem um bairro lá, São Miguel, que tem uma ONG de idosos. Nós vamos lá falar com os líderes da ONG e vamos programar uma vez por mês, vamos levar cestas básicas, vamos levar uma palavra para o povo lá, vamos explorar esse aspecto social nos bairros. Nós temos o nosso núcleo Heliópolis, amém, glória a Deus, uma bênção, mas é atendido pelos Gideões. Nós vamos explorar o bairro, porque a igreja precisa ser amiga do bairro. A igreja precisa que as pessoas de fora olhem e falem, aquela igreja, ela trabalha por esse bairro. Amém? Vamos potencializar em todas as igrejas, estruturadamente, o expresso da solidariedade. E o meu objetivo é que, pelo menos a cada 2 meses, devido à nossa agenda, só os dirigentes vão marcar, e nós vamos cozinhar, e nós vamos sair nas ruas distribuindo alimentos também. Amém? Além do trabalho mensal das igrejas. Uma outra coisa que vai entrar no projeto Fé com Obras é o GALF. Todas as nossas igrejas vão ter o GALF ativo, funcionando, com gente preparada para ministrar na frente. Porque a maior arma do diabo são as drogas. E nós vamos combater de frente e trazer vidas para Jesus. Vamos ter programas de incentivo de doações nas igrejas.
E vamos realizar também dia de ação social nas igrejas, aquele dia de exames gratuitos e tal, assim por diante. A igreja vai ser conhecida pelo projeto social. Sempre a igreja Renascer, o forte também foi o trabalho social, que nos levou a ser conhecidos. A igreja Renascer começou com 12 drogados dentro da casa do apóstolo. E nós precisamos de retomar a nossa essência. Amém? Amém? E nós vamos trabalhar nesse projeto Fé com Obras. Alguma dúvida aqui? Não? Então amém. Quarto projeto, Bispo Moraes, que para quem ainda não conhece, é o bispo da Regional Guaianazes, que veio importado lá da Estadual Alto de Santana, estava em São José dos Campos, e agora ele e a sua família estão conosco, com muita alegria. O Bispo Moraes, que já tem uma caminhada longa, todo mundo conhece ele, está com a gente agora em Guaianazes. Seja muito bem-vindo à Estadual, Deus te abençoe. Agora você é ZL, só não seja corintiano. Hã? Nunca jamais, né? Qual é que você torce? São Paulo, amém, na visão. Ministério do Consolo. Esse ministério é o seguinte: nós vamos ter uma equipe treinada para evangelizar em velórios. A equipe Zé do Caixão. Estou brincando. Sabe o que acontece? Você já percebeu que em alguns cemitérios fica um padre de plantão lá esperando? E está cheio de famílias desesperadas, que não tem ninguém para dar uma palavra, e vai lá o padre e dá a extrema-unção lá. Está cheio de macumbeiro que faz isso. Só que nós estamos calados. E um dos momentos em que a pessoa está mais aberta para o evangelho, para Jesus, é naquele momento da dor. Na verdade, ela está aberta para qualquer coisa. O que você der para ela, ela vai comer. Então vamos dar o certo. Amém? Qual que é o objetivo? Nós vamos criar um material específico e vamos estruturar um ministério do consolo. Vamos treinar uma equipe estadual de evangelismo em cemitério, em velório. Nós vamos conversar com alguns locais aqui na Zona Leste, ver se é possível ter uma escala lá. E nós vamos ter um material que eu estou pensando, tipo assim, um panfleto com um modelo, oração de consolo. E aí nós vamos falar para as pessoas: você vai orar 3 vezes por dia essa oração. E a oração vai falar sobre o Espírito Santo, sobre o consolo e tal, e vai ter o endereço das nossas igrejas. Então você é convidado para ir na nossa igreja, nós vamos fazer um cadastro, e faça essa oração de consolo 3 vezes por dia. Se a pessoa quiser, a gente faz até culto do 7º dia lá para o morto, se precisar. Não tem problema nenhum. Mas nós vamos atuar fortemente, porque o Espírito Santo é o Consolador. Amém? Alguma dúvida sobre isso? Amém. Quinto projeto, Bispo Davi vai ser o líder estadual. Nós vamos reativar o Renascer no Lar. Amém? O Renascer no Lar, ele não é GCA. O GCA o que é? São reuniões semanais de palavra, estrutura de culto, na casa de quem abriu para ter uma porta lá da igreja. Renascer no Lar é a pessoa que quer um culto único na sua casa. Então nós vamos também criar um material, e vai funcionar da seguinte forma: quem aqui, você quer um culto de ação de graças na tua casa? Quer um culto porque você fez aniversário? Quer chamar os teus parentes? É uma data comemorativa da família, aniversário de casamento. Você quer que um pastor vá fazer um culto na tua casa? Então você se cadastre e será o Renascer no Lar. Amém? Nós vamos levar a bênção e dar uma palavra. Não vai ser estrutura de culto com oferta, nada. É uma ministração na casa da pessoa. Amém? De repente, minha família não vem para a igreja, mas eu quero convidá-los para um jantar e que um pastor vai levar uma palavra. Renascer no Lar. Aí lá, panfleto de evangelismo para todo mundo e vamos embora. Se a pessoa chegar e falar: nossa, eu gostei tanto, quero ter aqui toda semana, aí vai migrar para um GCA. Deixa de ser Renascer no Lar e se transforma em GCA. Amém?
Alguma dúvida quanto a isso? Rapaz, ou vocês não estão entendendo nada e estão com o saco cheio aqui, ou vocês são muito bons e entendem tudo. Espero que seja a segunda opção. O quê? Tem, né? Tem muita gente? Amém. É isso. E nós vamos explorar isso, trabalhar com panfletos, ter um líder dentro da igreja responsável pelo projeto. Vamos falar, vamos trabalhar, vamos explorar e assim por diante. Amém? Sexto, visita nos lares. Pastor Cássio está aqui? Ah, ele está viajando, né? Tá? Está viajando, mas já avisa ele já. Está viajando, mas vai voltar já com visita nos lares. Ele vai ser o responsável por esse projeto. Hoje, o que acontece? Visita nos lares já nós vimos lá, milhares de casas que nós visitamos, 3.000 e poucas casas. Só que sabe o que eu sinto falta? Nós não temos retorno disso. Eu não sei o que acontece na visita. Mas visitou, tá? Visitou e aconteceu o que lá? Teve salvação? Quantas pessoas estavam lá? Teve cura? Qual é o pedido de oração para a gente botar na intercessão aquela casa? Qual foi o retorno da visita? Quem foi visitar? Falou o que lá? Nós não sabemos nada. Nós vamos estruturar isso, ter controle. E qual é a ideia? Que a gente adquira aquelas arcas e a gente estimule o povo. Todo mundo que quiser uma visita no lar, nós vamos deixar uma arca da aliança como a bênção de Obed-Edom lá, e vamos abençoar o teu lar. Mas bispo, qual é a diferença de visita no lar e renascer no lar? Renascer no lar é um culto, visita no lar é uma visita para ir lá e orar e ungir, ponto final. Se a pessoa quiser um culto, é renascer no lar. Visita é, pode me visitar, pode ungir a minha casa, pode ungir a minha empresa, e é dessa maneira. Amém? Alguma dúvida? Não? Aí, na verdade, o pastor Reginaldo é líder do Homem de Aliança, não é mais QV não, viu? Fica tranquilo. É que nos slides eu deixei junto, mas a pastora Fê é a líder do Mais QV. Se o Reginaldo quiser também, pode ajudar a pastora. Bota uma sainha e vamos embora. Homens de Aliança, o pastor Reginaldo vai ser o responsável estadualmente. Falando dos dois projetos, o Mais QV, a pastora vai trabalhar com as mulheres aí forte, mas nós vamos ter uma multiplicação nesse projeto que já é um grande sucesso. Nós formamos quantas mulheres no final do ano? Cerca de 1.000 mulheres. Na verdade, a gente tem um número que oscila aí um pouco, né, de 955 até uns 980, mas eu quero dizer, mulherada, que ontem na reunião com a Bispa Sônia, já vou aproveitar, né? Nós fomos muito parabenizados como estadual, porque nós somos a melhor estadual no Mais QV. Aleluia! Com mais mulheres, depois do hall, somos nós. Amém? E essa é uma vitória nossa como mulheres. E eu falei, eu não faço sozinha. É uma equipe muito boa que nós temos. A gente tem mais ou menos em média, né, pastora Nô, umas 74 discipuladoras. E esse ano nós vamos crescer mais. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Já pode falar qual que é o crescimento que nós vamos ter esse ano? Nós vamos crescer agora para 1.300 mulheres, 40% de crescimento. Amém. E Deus vai nos dar graça e nós vamos discipular mais mulheres, porque nós temos visto que é um projeto de sucesso. Sem dúvida. E muitas mulheres têm sido tremendamente marcadas. E nós vamos ter os chás nas igrejas, encontros mensais, encontro estadual, encontro nacional e aí por diante. E os homens de aliança nós vamos trabalhar, basicamente, claro, vai ter o discipulado, mas nós vamos ter, uma vez por mês em cada igreja, um encontro homens de aliança, para isso ir tomando corpo e fortalecendo. E o Reginaldo vai ser o responsável estadual para cadastrarmos os homens, termos o contato de todos e criarmos esse discipulado de maneira forte e estruturada. Amém? Oitavo, evangelismo 12 tribos. O bispo Júlio, também como responsável estadual, nós vamos trabalhar firmemente evangelismo, mapeando o bairro, identificando características pessoais, espirituais, fazendo estaqueamento e guerra espiritual junto com intercessão, material específico de evangelismo, carta de apresentação, panfletagem e tal.
E a cada 15 dias, pelo menos, vamos ter ações de evangelismo em cada igreja, nas casas, nos metrôs, terminal rodoviário, trem, comércio, etc. A ideia é que nós tenhamos uma equipe que seja um grupo de oficiais que saiba evangelizar, que tenha o sentimento do evangelismo, que tenha material nas mãos e que nós trabalhemos junto com guerra espiritual e estaqueamento e quinzenalmente a igreja saia na rua com os oficiais para praticar evangelismo, porque sem evangelismo também não tem crescimento. Amém? Adote é outra estratégia. Eu vou ser o líder estadual, o pastor Miro me ajuda com parte administrativa de relatórios, como ele já faz. O Adote, nós temos 2 focos principais. O primeiro é o atendimento aos novos. Então, uma pessoa que se converteu, voltou para Jesus, entrou na igreja e veio. Nós temos um trabalho de Adote, que é entregar o livro da Bispa Sônia, anotar os dados, mandar um SMS, fazer uma ligação, ministrar, acompanhar, ver se a pessoa quer uma visita, tal, assim por diante. Essa é a etapa 1 do Adote. A segunda etapa do Adote é o quê? A pessoa que se batizou, ela vai entrar no projeto que nós já temos, que é a cartilha do Adote, que são os batizados, que a efetividade da pessoa que se batiza de permanecer na igreja é muito maior do que a pessoa que vem na frente e fala, Jesus é meu Senhor e não volta mais. A pessoa que se batiza, ela assumiu um compromisso maior. Então, nós vamos dar esse discipulado da cartilha, que são as 12 lições. Inclusive, dia 25 de janeiro, nós estamos acelerando a cartilha, que nós queremos fazer a formação, a formatura dessa primeira leva de pessoas que se batizaram o ano passado, e nós vamos formá-los, recebê-los como membros no nosso projeto Adote. Amém? Nós temos trabalhado isso, vamos intensificar material que já temos, vamos treinar a equipe, ter todo esse acompanhamento, e nós vamos trabalhar essas etapas. Amém? E, em 10º lugar, eu vou ser o responsável também direto, nós vamos ressuscitar o nosso R12. Já começa com R, porque é R de ressurreição. Fala comigo. Vamos retomar o principal caminho de crescimento: o discipulado. Jesus começou com 12 e hoje nós estamos aqui. Somos milhões e milhões e milhões. Vamos seguir o método de Jesus. Vamos ter um trabalho forte de discipulado nas igrejas. Como? Qual que é a ideia? Nós temos alguns caminhos de discipulado na igreja. O Adote atende quem? O Adote é um discipulado, não é da cartilha? Mas atende quem? Os novos e os batizados. Membros e oficiais vão ser atendidos pelo R12. Amém? É um trabalho que acontece em paralelo e em conjunto ao Mais Que Vê e Homens de Aliança. Bispo, mas o Mais Que Vê já não é um discipulado? É, mas ele é um formato de desafios e assim por diante. R12 é comunhão. E nós vamos soltar, já em fevereiro, o apóstolo vai mostrar na ceia, eu estou trabalhando junto nesse material. Nós vamos lançar uma segunda edição da revista do Adote. A primeira é aquela que você já tem. A segunda vai se chamar assim, Agora Eu Sou Apostólico. E nós vamos trabalhar, basicamente, inicialmente, os nossos R12 nos temas da segunda revista. Então, o que vai acontecer? A pessoa que chegou na igreja, se batizou, vai iniciar o processo da cartilha 1, que são as 12 ministrações, certo? Terminou esse ciclo, ela vai se formar. E vai fazer o que com ela? Nós vamos introduzi-la num grupo de R12, para continuar o discipulado, e vamos trabalhar a segunda cartilha. Os oficiais e membros, nós vamos trabalhar também na segunda cartilha, e nós vamos ter
qual que é o objetivo? Todos os membros da igreja, que inclui oficiais, precisam estar em um grupo de discipulado nas nossas igrejas. Amém? Para que todos sejam acompanhados, para que todos deem fruto, e para que todos se desenvolvam, e para que todos cresçam. Bispo, uma pergunta. No caso do R12, o R12 ele pode ser misto, né? No caso do Mais Que Vê e do Homens de Aliança, ele é direcionado para as mulheres e para os homens, mas o R12 pode ser um R12 de casais, pode ser misto, pode ser com a equipe de oficiais que o líder tem. Pode. Né? Essa é a diferença. A diferença também é essa. Então, o líder da diaconia, a equipe de segunda. O teu R12 pode ser os teus oficiais da equipe. Não é reunião administrativa, é comunhão, discipulado, ministração da palavra. Porque é o que está faltando. Comunhão, oração uns pelos outros, cuidado, amor, palavra, é isso que a gente vai trabalhar. Amém? R12, que independente de Mais Que Vê Homens de Aliança, nós vamos ter esse acompanhamento, que é um projeto de Deus, e nós infelizmente, até o ano passado, éramos especialistas em abortar projetos de Deus. Esse ano nós vamos mudar essa história. Nós abortamos Renascer no Lar, nós abortamos R12, nós abortamos 12 tribos, mas esse ano nós vamos retomar tudo em nome de Jesus. E o que você pode perceber aqui? Eu não estou inventando a roda, eu só estou simplesmente aplicando a visão. Não tem nada aqui que seja algo mirabolante, extraordinário, que é um projeto revolucionário da Estadual Vila Matilde. Nós simplesmente estamos organizando, estruturando e dando foco naquilo que nós temos que fazer. Evangelizar, cuidar de vidas e fazer a igreja crescer. Amém? Porque o nosso foco é expansão, desenvolvimento, conquista de Jerusalém. Amém, queridos? Então, essas são 10 ações que nós vamos já startar com força. Por que eu coloquei líderes diferentes? Porque tudo vai andar paralelamente ao mesmo tempo. Nós não vamos ficar esperando, a cada 2 meses não. Todos os projetos vão andar juntos. E todos os projetos vão sair do papel e vão se tornar uma grande realidade para nós. Amém, queridos? Alguma dúvida até aqui? Já estou para encerrar. Alguém tem alguma dúvida? Tudo nós vamos trabalhar treinamento, estrutura, vamos dar o suprimento de como trabalhar, o material, vai ter um líder responsável para tirar dúvidas, para deixar o ministério forte funcionando em cada igreja, e assim por diante. Amém? Nenhuma dúvida? Então amém. Bom, eu quero passar para vocês, aqui talvez não estejam 100% dos ministérios, mas a estrutura de liderança da nossa estadual para 2016, amém? Obviamente que ela pode sofrer alterações e nós podemos acrescentar outras coisas, mas inicialmente a nossa estrutura de liderança estadual, lembrando que o que é um líder estadual? Ele é alguém que vai trazer a visão que eu for passar, que é a visão da igreja Renascer, que eu vou sentar com ele e vou falar, tem que ser assim, 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 nós vamos discutir juntos, vamos montar a estratégia, e esse líder estadual é o responsável de passar a visão desse projeto para todas as igrejas, para que elas andem de maneira uniforme, para que todos tenham uma mesma direção e para que a igreja possa crescer focada. O líder estadual não vai ter poder e autoridade de interferir na igreja local, ele não vai criar o feudo dele na estadual, ele é aquele que vai trazer a visão e vai ser o portador daquilo que nós vamos passar, e o interface entre a visão da igreja com a outra ponta que é a igreja local, e ele é essa pessoa de contato.
É Ele que vai fazer reuniões, é Ele que vai fazer cobranças, é Ele que vai estabelecer relatórios, é Ele que vai mensalmente se reunir, é Ele que vai trazer os resultados, e Ele vai ser responsável por dar essa cobertura espiritual de visão e desenvolvimento em cada um desses projetos. Essa é a função do líder estadual. Cada igreja vai ser o seu líder local responsável. O pastor ou bispo dirigente é ele que vai definir quem vão ser os líderes estaduais, o líder local, mas o líder estadual vai dar essa cobertura para todas as igrejas. Entenderam? Amém? Então beleza. Casa de oração, GCAs ou igreja. Eu sou líder geral, pessoalmente eu vou cuidar disso. O bispo George dando auxílio, parte relatórios, acompanhamento, vem me ajudar também com prédios e tal. Parte toda predial, que é locação, contratos, negociação de prédios e casa de oração, bispo Raul, e a estruturação do projeto. Onde vai ser, qual bairro, oficial que vai mandar, aí são os dirigentes que vão trabalhar cada um na sua área. A AREP, o bispo Júlio vai cuidar do projeto AREP estadual. Cura e Libertação, pastor Marquinhos Vilarré é o responsável pelo Ministério de Cura. Ele vinha fazendo esse trabalho como líder, praticamente líder nacional, junto com a bispa Amanda lá no CEA Central, e ele é super capacitado, e ele vai ser o líder estadual da Cura e Libertação da nossa estadual. Casais, pastor Josias, pastora Cléia, que são aqui da vila, e eles são líderes nacional do Ministério de Casais, instituído lá pelo CEA, e eles são habilitados também, e nós vamos de trabalhar forte nas igrejas. Nós vamos ter Ministério de Casais forte e ativo, amém? Silas, o pastor Silas, mantém normal, o CEA, o Galf, o bispo George, social, que inclui junto o bispo George, O2, pastor Marcelão, Tim, pastora Kelly, dança, pastora Kelly, diaconia, minha esposa, mais que ver a minha esposa, o louvor, pastor Sullivan, o Adote, eu e o Miro já falei, R12 eu também, intercessão, pastor Ivone, continua junto na liderança, mas eu estou colocando um bispo junto, o bispo Moraes, vai dar apoio também, e nós vamos revolucionar nossa intercessão. Falei para o pastor Ivone, esse ano nós vamos dobrar o nosso número de intercessores da nossa estadual, amém? E vamos trabalhar forte a formação, junto com a pastora Ivone, amém? E o bispo Moraes vai junto dar essa cobertura. Eventos, pastora Fê, minha esposa, pastora Adriana da Vila, tesouraria, bispo Raul, homens de aliança, pastor Reginaldo, Kids Baby, pastora Simone, junto com a presbítera Carol aqui da Vila, mais um que é o Multiplique Seus Talentos, é o bispo Júlio, testemunhos, pastor Marcos Vilarré, capelania, bispo Moraes, que aí, além do Ministério do Consolo, hospitais e presídios, Renascer no Lar, bispo Davi, o evangelismo, 12 tribos é o bispo Júlio, como já falei, e 2016, ano apostólico de Israel. Amém? Então essa é a nossa estrutura de liderança estadual. Esses são os nossos objetivos básicos e a nossa premissa de trabalho para esse ano de 2016. Amém? E em cada frente nós vamos atuar, vamos trabalhar, vamos estruturar e nós vamos viver o melhor ano das nossas vidas. Amém, queridos? Alguma dúvida ficou? Dúvida não, só muito trabalho. Nós vamos trabalhar muito. Só que tem uma coisa, nós não vamos mais dar murro em ponta de faca, nós vamos trabalhar do jeito certo. Amém? Nós vamos trabalhar com efetividade de crescimento. Por quê? Se nós trabalharmos essas 10 ações, somado às frentes que nós vamos abrir, Casa de Oração, GCAs, somando a estrutura forte de liderança estadual, nós temos todo o suprimento necessário para atingir os 1000 membros que nós precisamos. Amém? Temos tudo o que é necessário para desenvolver, crescer, nós nos multiplicarmos, termos ministérios fortes nas igrejas e termos uma formação maravilhosa.
Amém? E esse é o nosso trabalho, e essa é a nossa tônica para 2016. Amém? E nós vamos continuar juntos nesse ano, graças a Deus, e vamos embora em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Amanhã na ceia, só para quem não sabe, tivemos algumas alterações, não na nossa estadual, mas em estaduais. Então amanhã você vai saber, mas já quero te passar. O bispo Daniel Tenuta, ele vai ser ungido amanhã bispo estadual, e ele vai assumir a estadual Alto de Santana, no lugar do bispo G. O bispo Vlad, que estava em Moema, vai ser ungido bispo estadual, e vai assumir a nova estadual Guarulhos. O bispo G vai assumir uma nova estadual que será estadual Moema. Amém? E o bispo Felipe, que estava em Tatuapé, ele está assumindo a estadual Santo André, e o bispo Daniel Martinazzo está assumindo a estadual Tatuapé, porque houve uma troca entre eles. Então, essas são as alterações que o apóstolo instituiu para esse ano de 2016. Não sei se vai ter mais ao longo do ano, mas a princípio é isso mesmo. Então é a criação de duas novas, amanhã vão ser ungidos 2 novos bispos estaduais, e vai haver essa troca. O bispo G vai para Moema, o bispo Felipe vai para Santo André, e o bispo Daniel Martinazzo vem para o Tatuapé. A nossa configuração, ela permanece a mesma de igrejas. Eu, para a tua tristeza ou para a tua alegria, permaneço teu bispo estadual, e a gente continua caminhando. Amém? Em nome de Jesus. Tem muito trabalho para fazer. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui na frente todos os que eu falei que são ou serão líderes de ministérios estaduais, que pudessem vir aqui, por favor. E os pastores e dirigentes também. Glória. E aí? E aí, Mirão? Glória a Deus. Nós estamos também, já avisa que nós vamos ter no dia 30 de janeiro, às 14h, eu fechei com o Marcinho. Nós vamos ter aqui um simpósio à tarde de treinamento no som. Então já avisa todos os que fazem parte do Ministério do Som nas suas igrejas. Dia 30 às 14h, o Marcinho ele vai fazer um workshop sobre som, como que mexe, tira dúvidas, como é que cuida dos equipamentos e assim por diante. Ele é o responsável geral, ele que faz som lá no hall, na arena e tal. E ele tem uma bagagem incrível, e ele vai estar aqui então fazendo esse workshop, no Ministério do Som, amém? E vai ser uma grande bênção, glória a Deus, aleluia. Tempo novo, tempo de Deus. Estão preparados para as coisas grandes? Amém? Então glória a Deus, queridos. Cada um de vocês, cada liderança, nós vamos nos desenvolver. Ô Rafa, vem cá também. Eu não coloquei na apresentação, mas nós temos que trabalhar o Ministério de Libras também, que é maravilhoso. Nós temos aqui, quantos que têm feito parte? Nós temos no Ministério de Libras, de surdos, para quem não sabe, 30 membros que frequentam os cultos aqui assiduamente. No ano passado nós ungimos 6 aspirantes do Ministério de Libras que estão atuando na igreja da Vila Matilde. É uma bênção, não é? Estão trabalhando, porque